Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Contada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como funcionava a economia no Antigo Egito e as lições que a gente pode tirar de uma das primeiras economias do mundo. A civilização egípcia foi uma das primeiras formas de sociedade do planeta. E entender como a economia deles funcionava pode nos trazer boas lições sobre criação e distribuição de riqueza. Além disso, por ser uma economia simples, é muito mais fácil de a gente entender o que se passava naquela época. Afinal de contas, a gente não tem que lidar com taxa Selic, derivativos e afrouxamento quantitativo. Antes de continuar, é bom lembrar que o que a gente chama de Antigo Egito foi um período que durou cerca de 3.000 anos. Então, quando a gente diz que a economia era de um jeito, é só uma maneira de generalizar grande parte da história. Afinal de contas, não é de se pensar que durante esses 3.000 anos não houve mudança nenhuma. Para entender como funcionava a economia egípcia, antes a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como era antes da sua fundação. Assim como dito no vídeo anterior, os seres humanos eram caçadores e coletores, algo que só mudou com o advento da agricultura. Por isso, naquela época, as pessoas trabalhavam na produção de alimentos, e era impensável alguém trabalhar com arte, por exemplo. Porém, em certos lugares próximos a rios e lagos, a situação ficava mais favorável. E não à toa a gente viu grandes civilizações se desenvolverem à beira de rios como Eufrates, Tigre e Nilo. E foi justamente o Nilo que possibilitou o surgimento da civilização egípcia. Isso porque ele tinha estações bem definidas, o que tornava o solo fértil e facilitava o trabalho dos agricultores. O Egito era dividido em dois estados naquela época. O Egito Baixo, que ficava ao norte, próximo ao mar Mediterrâneo, e o Egito Alto, que ficava ao sul, próximo às montanhas e os desertos. No topo estava o faraó, que era como se fosse o rei daquela época, e abaixo dele havia os vizires, que funcionavam como os governantes. Abaixo dos vizires tinham os monarcas, que era como se fossem os prefeitos das cidades. Um ponto importante a se destacar é que naquela época religião e política andavam lado a lado, e o faraó era visto como um deus aos egípcios. E caso alguém não o servisse, ele o puniria com colheitas ruins ou epidemias. Toda a produção era estocada no templo da cidade, e a moeda utilizada naquela época não era o ouro. Na verdade, o ouro ele era utilizado como matéria-prima para artes e trocas com outros povos. Os egípcios pagavam os salários em grãos, especialmente o trigo e a cevada. Os trabalhadores recebiam aproximadamente 200 quilos de grãos. E só para ter uma ideia, uma camisa naquela época custava 68 gramas, enquanto uma vaca custava 13 quilos. Toda a taxação era feita através dos grãos, o que equivale ao imposto de renda atualmente. No entanto, o imposto sobre os grãos não era o único imposto pago no Egito. A outra forma de imposto era baseada no calendário egípcio, que por sua vez era dividido em 3 estações: a do plantio, colheita e das cheias. Bom, assim como dito anteriormente, a gente não pode reduzir a economia de 3.000 anos de história em apenas um vídeo, mas dá para ter uma ideia de como funcionava a base daquele sistema econômico. E esse foi mais um episódio do Economia Contada, onde a gente falou um pouquinho da economia do Antigo Egito. E aí, você está gostando dessa série? Quer ficar por dentro dos próximos episódios? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aqui embaixo.